Olá, amiguinhos do sexto ano, tudo bem? Saudade enorme, quarentena, estamos aqui seguindo ainda nessa questão do coronavírus. Eu sou o professor Marcos, sou professor da unidade Vila da Penha, da unidade Meia. Estou aqui com vocês em mais uma aulinha EAD. Vamos lá, vamos falar do Egito, parte 2. Galerinha, damos várias unidades no Miguel Couto. Olha, estou pensando em, de repente, visitar vocês durante a aula quando essa pandemia acabar, hein? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Para conhecer todos vocês, estou vendo que alguns já até seguiram o canal, né? Mas lembrando que essa aulinha ela é exclusiva para o Miguel Couto, tá? Então, vamos lá. Galera, nós falamos na primeira parte do Egito Antigo sobre a periodização e os impérios, os períodos dos impérios até o momento que o Egito Antigo não existe mais como um grande império e é dominado por outros povos, tá? Agora nós vamos falar de algumas questões do Egito. A sociedade, a economia, como esses caras se organizavam, a religião, a mumificação. Tá legal? Então vamos lá. A primeira parte que a gente tem que saber é como era dividida a sociedade egípcia, tá? Primeira coisa a sociedade egípcia era uma sociedade de castas, tá? O que isso significa aqui no Egito? Ela não tinha mobilidade social, ela era extremamente rígida, tá? Então, se você nascesse filho de um camponês, você seria camponês. Você só seria nobre se você nascesse filho de nobre. Tá legal? Então, não tem como você nascer camponês e se tornar nobre. Não tem mobilidade social. Você não ascende, você não cresce. Não é como hoje, meu pai é sapateiro, meu pai é comerciante, eu quero virar um grande empresário. Eu vou trabalhar, vou lutar, vou ganhar dinheiro, vou investir, e eu vou fazer, e vou acontecer, e vou virar o grande empresário. Não, isso não acontecia aqui, tá? O seu nascimento já marcava você dentro da sua casta, tá? E a gente divide essa casta em três, As castas superiores, que são os caras que estão acima da sociedade, estão lá em cima, no topo da sociedade, que era a família real, ou seja, a família dos faraós, tá? Os sacerdotes, que são aqueles caras que interpretam as palavras dos deuses, que traziam a palavra dos deuses para as pessoas no Egito Antigo, tá? Percebam que se são eles que traduzem a palavra dos deuses, esses caras também têm muito poder, né? E os aristocratas, que são esses nobres, tá? Que pertenciam a essa casta superiores e estavam próximos, principalmente, aos faraós. Tá legal? As castas médias, que não são aqueles caras que estão na parte mais baixa da sociedade, mas também não estão lá em cima, tá? Que são os escribas, que eram os caras que eram designados a escrever os aspectos, as questões, os registros do reino, do império, tá? Os comerciantes, já os caras ligados ao comércio, e os artesãos, que eram os caras que faziam geralmente as artes. Aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso também, tá? Quem era a maioria da população? Galera, a maioria, mas assim, a maioria esmagadora da população eram as castas inferiores. Eram camponeses e felas. Camponeses que eram chamados de felas e escravos, tá? Essas castas inferiores, tá? Os felas, escravos, eles eram a maioria da população. Ou seja, a maioria da população era explorada, muito explorada pelas castas superiores. Então esses caras aqui, as castas superiores, exploravam as castas inferiores. Tá legal? Então, vamos lá. Tudo isso aqui, é hereditário. Passava de pai para filho. Tá bacana? Todo mundo entendeu?
Sociedade egípcia é sociedade de castas. A gente divide castas em três: as superiores, as médias e as inferiores. As castas superiores são a parte de cima da sociedade e exploravam muitas castas inferiores, que eram a maioria da população. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem o que a gente chama de pirâmide social, tá? Que tenta demonstrar um pouquinho, para vocês entenderem o que é uma pirâmide social, a relação de quantidade de pessoas e importância na sociedade. Então, ó, essa partezinha aqui, onde está a família do faraó e aqueles ligados ao faraó, seria uma quantidade pequenininha da população. Tá vendo? A maioria da população seria composta por camponeses, artesãos e escravos. Tá? Galerinha, isso vai aparecer para vocês em vários momentos, mas não é uma coisa muito precisa, tá? Isso aqui é uma estimativa, é mais ou menos assim, tá bom? Isso aqui gera alguns erros que pra gente não é importante agora. Eu só preciso que vocês entendam que uma pirâmide social, ela tenta fazer uma relação entre a importância das pessoas, né, dos grupos na sociedade e a quantidade de gente. Isso não costuma dar muito certo não, tá? Apesar de ser também um instrumento importante para se estudar algumas coisas. Então, por exemplo, na geografia, a gente usa muito a pirâmide social, tá? E outros gráficos também. Mas vamos lá. Agora vamos começar a olhar um pouquinho para a parte econômica. E a principal parte econômica, a principal atividade econômica no Egito Antigo foi a agricultura de regadio. Vamos lá, vamos ver o que isso significa. A agricultura de regadio está ligado à ideia de você segurar a água para você não depender das cheias. Vamos lembrar? Os egípcios, eles dependiam das cheias do Rio Nilo. Eles se fixam por volta do Rio Nilo, e principalmente naquela região do delta, tá? Do delta do Nilo. Eles se fixam ali porque o rio enchia, tá? O rio enchia e deixava a terra pronta para a agricultura. Só que você não pode ficar dependente disso, porque se o rio enche pouco naquele ano, e se o rio não traz tanto nutriente, não deixa a terra tão boa, então você precisa acumular a água para depender menos desse rio. E é isso que eles fazem, ó. Eles criam um complexo sistema hidráulico de diques, canais, açudes, represas e comportas. Vamos lá. Diques são estruturas para segurar a água. Tá? Canais são estruturas para direcionar a água. Açudes são grandes lagos para ficarem a água. Represas são maiores ainda do que o açude. Tá? Você prende um rio, trava o rio e deixa aquela região encher. Tá? E comportas é para você deixar a água sair ou entrar. Tá? Então vamos lá, olha o tamanho das obras, das coisas que esses caras estão fazendo para poder segurar a água. Isso, a gente já viu na outra aula, exigia muita gente. Tá? E é isso que essa divisão do trabalho que vai levar à divisão social, as divisões sociais dentro do Egito Antigo. Tá? E o que eles plantavam principalmente? Trigo, algodão, cevada, lentilha e uva. Ah, professor, então eles só produziam isso? Não. Isso aqui era o que eles cultivavam principalmente. Também tem outras plantas, outros grãos, tá? Outras frutas que eles cultivavam, mas principal, trigo, algodão, cevada, lentilha e uva. Beleza? Todo mundo entendendo? Então, a principal atividade econômica no Egito Antigo é a agricultura de regadio, tá? Professor, então essa é a única atividade econômica? Não, é a principal, tá? Olha aqui, na economia nós temos a agricultura de regadio, a gente já viu essa produção aqui, trigo, algodão, cevada, lentilha e uva, tá? Mas olha aqui, eles também criavam animais. Criavam porcos, cabras,
tá? Bovinos. Só que a partir do Médio Império, vamos lá, tem o Antigo Império, o Médio Império. Lembrando que o Antigo Império foi um momento ali de muita tranquilidade no Egito Antigo. Mas no Médio Império, eles começam a fazer comércio. Comércio com outros povos, tá? E o que eles traziam desses outros povos? Metais, lembra, eles só têm contato com os metais quando são invadidos pelos Ixos, tá? Madeira e marfim. Para quem não sabe, marfim é o dente do elefante, tá? Aquilo que tem ali na boquinha do elefante não é um chifre, é um dente, é um marfim, tá? A gente retira aquilo ali, e aquilo ali era utilizado para N coisas, mas hoje em dia é algo muito valioso, tá? E é uma tristeza matar um elefante para retirar o seu marfim, né? E também fazer artesanato com vidro, cerâmica e tecido. Então essas aqui são as atividades econômicas, mas a principal, a agricultura de regadio. Beleza? Vamos avançando o nosso pontinho aqui, ó. Agora vamos olhar, olha que coisa louca, olha que loucura. A gente está falando, mais ou menos, de 5 mil anos atrás. É muito tempo, amiguinho, 5 mil anos atrás, tá? E os caras desenvolveram ciência. Caramba, como assim eles desenvolveram ciência? Vamos lá, aqueles sistemas hidráulicos, aqueles sistemas para conter a água, você não faz de olho assim, eu acho que eu vou botar isso aqui e vai dar certo. Não, os caras raciocinavam, pensavam, escreviam, contavam, imaginavam e testavam para ver se a coisa ia dar certo. É ciência, então eles fazem ciência na construção de canais hidráulicos, tá? Como eles começam a prestar atenção nas estações do ano por conta da agricultura, eles começam a estudar astronomia. Olha que loucura! Os astros, o céu, eles observavam o céu, eles registravam, eles criaram um calendário. Eles combatem doenças e epidemias. Opa, estamos falando de epidemia, né? No Egito Antigo também tinha. E o que eles faziam? Eles sentavam, raciocinavam, prestavam atenção, observavam para depois achar uma saída para uma doença, uma saída, né, para as epidemias. Esses caras desenvolveram tanta ciência que eles desenvolvem a medicina. E, se não me engano, em 2000 a.C., os caras já faziam cirurgia no cérebro. Olha que loucura, tá? Então, a gente tem desenvolvimento da astronomia, da matemática, da medicina. Tá legal? Como a gente viu, tem a pesquisa dos astros, do céu, observar o céu. Amiguinho, quem já pegou estrada, né, foi para algum lugar longe, Minas Gerais, e teve a oportunidade de parar o carro em algum lugar fora das cidades e de apagar o carro, ficar num lugar completamente sem luz e olhar para o céu é coisa de louco. A gente aqui na cidade não consegue enxergar o céu, de tanta estrela, tanto movimento, tanta coisa que tem lá em cima, tá? E esses caras não tinham tanta luz, não tinham tanto prisma, e eles conseguiam observar o céu, então eles ficavam estudando aquilo, tá? Criaram um calendário, olha como o calendário deles é interessante, 365 dias, e dividiam o dia em 24 horas, olha que interessante. Por que eles fizeram isso? O calendário deles é solar, é a partir do Sol. A partir do Sol eles conseguiram chegar a esses dois divisores. Eles dividiram o ano em 365 dias e o dia em 24 horas. Muito interessante, né? Olha aqui, eles dividiram o ano em 3 fases. Olha como os calendários, a gente já estudou calendário quando estava presencial. Olha como os calendários são interessantes. Eles criaram um calendário pensando na própria vida deles. E a vida deles era muito baseada em quê? Na plantação, na agricultura. Então, olha como é que eles dividiram o ano. Preparação da terra, semeadura e colheita. Eles criaram um calendário para medir o tempo. Nessa medição de tempo, tem um ano em 365 dias, 24 horas, mas olha o que é importante nesse calendário. É a agricultura, a vivência deles. Tá legal? E, por último, o desenvolvimento da anatomia. E o desenvolvimento da anatomia está muito ligado à ideia da mumificação.
como eles tinham lá a crença, né, politeísta, em vários deuses, e acreditavam na vida após a morte, só que para você voltar, você precisava do corpo, tá? Porque para o Osíris voltar, né, na lenda, o Osíris chegou a voltar à vida depois de ser assassinado por Sete, precisava do corpo, né? E aí tem um outro deus que embalsama ele. Eles começam a fazer o processo de mumificação. Então eles abriam os corpos, retiravam os órgãos e com isso começaram a entender a anatomia. E isso desenvolve a medicina, tá? Então o processo de mumificação está ligado ao desenvolvimento da medicina. Tá legal? E por isso também eles conseguem entender a ponto de fazer uma cirurgia no cérebro. Porque eles estão estudando a anatomia. Então a gente tem desenvolvimento da anatomia e da medicina. Tá legal? Olha como esses caras foram ricos em ciências. Tá? Não foi uma ciência só não, foram várias ciências. Tá legal? Espero que esteja todo mundo entendendo. Tem aqui a imagenzinha de um calendário egípcio, né? É bonito, mas é difícil de entender, eu não consigo entender muito não. Dá para ver que tem alguma coisa a ver ali com a agricultura, com semeadura, mas entender ele para a gente é difícil. Tá bom? Até porque tem umas coisas escritas em hieroglifos ali que não dá para traduzir não, tá? Mas é só para ilustrar para vocês verem mais ou menos como era o calendário dos caras. Para dar rostinho para os caras. Esses caras também criaram um sistema de escrita, tá? Que eram 3. A escrita hieroglífica, tá? Que é essa escrita aqui, ó. Olha que maneiro. Galera, só no século XX que a gente conseguiu decifrar essa escrita, tá? Levou muito tempo, se não me engano foi um francês que conseguiu decifrar. É difícil. E depois que ele conseguiu decifrar, muitos estudos começaram a surgir porque a gente conseguiu entender um pouco o que os caras estavam escrevendo. Né? Durante muito tempo você olhou e eu achava que não era nem uma escrita isso aqui, eram só desenhos aleatórios. Não, mas é uma escrita. Tá? E a hieroglífica era utilizada pelos escribas, que é uma escrita sagrada, tá? Nos túmulos. A hierática foi uma divisão da escrita hieroglífica que se tornou um pouco mais simples. E aí passa a ser trabalhada nos registros do reino e no comércio. Tá legal? E a escrita demótica, que é uma escrita mais popular, porque ela ficou mais simples ainda, apesar de mais bem desenhada, né? Mas aí mais pessoas puderam ter acesso a essa escrita. Então a gente tem 3 tipos de escrita. A hieroglífica, que é a mais famosa, que é a que a gente conhece, né? Que é a que aparece pra gente nos documentários, na televisão, sobre o Egito Antigo. A hierática, que é de registros do reino, e a demótica, que é uma escrita mais popular. Tá bom? Agora vamos falar um pouquinho da religião. A gente já está quase acabando a nossa aulinha. A religião egípcia, né, ela tem muitos mitos, muitas lendas. É de uma beleza fantástica. Quem puder e tiver interesse, dá uma pesquisadinha, joga no Google mito de Osíris, religião egípcia, e dá uma olhada porque é muito bacana, é muito interessante. Tem muitas histórias divertidas, envolventes. Vale a pena conhecer, tá bom? Mas ela passa por 3 fases. E vamos lá. Lembrando que na história as palavras, por mais esquisitas que elas pareçam, elas nos dão dicas. A gente divide em 3. Vou falar 3 palavrões aqui. Zoomorfismo, antropomorfismo, antropozoomorfismo. Tu fala, meu Deus, o que é isso? Vamos lá devagarinho, vamos cortar as palavras. O primeiro momento da religião egípcia, ela é o zoomorfismo. O que é zoo? Vamos dividir aqui, zoo. Zoo é animal, né? Quando você vai ver um monte de animais, você vai aonde? Você vai ao zoológico. Então, zoo, animal. Morfismo é transformação, mistura, união, tá? Então aqui nessa primeira fase zoomórfica, os deuses têm uma figura animal. São representados por animais. A segunda fase é o antropomorfismo. O que é antropô? Antropô é homem.
Então, é o momento em que os deuses passam a ter características humanas. E aí vem esse nome grandão aqui, ó. Antropozoomorfismo. Antropo-homem, zoo-animal, morfismo, mistura, união. Tá legal? Transformação. Então, esse é o momento em que os deuses têm corpo humano e cabeça de animal. Ah, pessoal, aquele desenhozinho meio de lado, meio assim. É, exatamente. É isso aí. Tá legal? Então, aqueles desenhos do corpo humano com cabeça de animais é porque a religião egípcia é antropozoomórfica. Tá legal? Ou antropozoomorfismo. Beleza? Esses caras são politeístas, a gente está falando de vários deuses, tá? E dentro do processo religioso do Egito, a gente já viu que nós temos uma reforma monoteísta fracassada, né? A gente teve um dos faraós tentando implementar o monoteísmo, a crença em um único Deus, que acaba não acontecendo. Galerinha, com isso, com esse panorama, a gente termina a nossa aula 6 de Egito Antigo. Tá legal? Vamos todos se protegerem, todo mundo se proteger. Eu tô me protegendo, tô isoladinho aqui, né? Com muita saudade dos meus filhos, muita saudade dos meus alunos, muita saudade da nossa vivência, tá? E o que eu falei no início do vídeo é sério. Estou começando a planejar a ideia de visitar o sexto ano de todas as unidades do Miguel Couto, para além daquelas que eu dou aula, tá? Para a gente poder, depois que isso tudo passar, se conhecer, vamos nos conhecer e vamos poder rir um pouquinho desse vídeo, né? Porque essa é a primeira vez que eu faço vídeo aula e poder estarmos juntos para fazer um aconchego, um carinho que nós vamos precisar muito no retorno das nossas atividades normais. Um grande beijo para todos e até a nossa próxima aula em EAD. Valeu, galera!